Então agora, vamos compartilhar a palavra do Senhor. O texto diz assim, 1 Reis, capítulo 19 e verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Feche seus olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração. Ó Deus, muito obrigado por esse momento tão especial. Muito obrigado por estarmos aqui nessa noite de domingo. E fale conosco, Senhor. Fale conosco, fale com a tua igreja. Use a minha vida com poder e autoridade para ser bênção na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 1 Reis vai contar a história de um rei, bastante conhecido, chamado Acabe. Ele era um homem que não temia ao Senhor, ele era um homem que não obedecia aos mandamentos do Senhor. E Acabe casou com uma mulher igual a ele, que também não servia, não temia ao Senhor, chamada Jezabel. Então, era um casal de pessoas ímpias, de pessoas idólatras, de pessoas que não amavam a Deus. Israel estava, então, sobre o reinado de Acabe. A gente sabe que Israel foi levantado por Deus para ser o seu povo eleito, o seu povo escolhido para fazer a diferença. Mas, infelizmente, não era o que estava acontecendo enquanto Acabe estava reinando sobre Israel. Muito pelo contrário, em Israel tinha-se muitos sacerdotes que serviam a Baal, que era um ídolo, um deus da época dos pagãos. E muitos sacerdotes, profetas, que serviam ao Deus da Bíblia, ao Deus de Israel, estavam sendo mortos a pedido de Acabe e a pedido da sua esposa Jezabel. Aqui, nesse mesmo período, também existia um homem que é muito famoso, que é muito importante que você lembre-se dele, chamado Elias, o famoso profeta Elias. Quando Elias estava exercendo o seu ministério, Israel estava numa fase ruim. O povo de Israel era um povo que não estava se debruçando na lei do Senhor. Muito pelo contrário, o povo de Israel estava totalmente perdido na idolatria. Então Elias, vendo essa idolatria que estava acontecendo na nação de Israel, ele propõe um desafio para Acabe, o rei, e ele diz assim: Acabe, eu proponho para você um desafio. É o seguinte: eu creio no Deus de Israel, no Deus bíblico. Você crê em Baal, e você tem um monte de profeta de Baal. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos pegar cada um novilho, vocês vão preparar esse novilho, vão matar esse novilho, vão colocar esse novilho sobre o altar, e aí então vocês vão fazer uma oração para que esse altar pegue fogo. Se por um acaso esse altar não pegar fogo, é sinal que Baal não é Deus verdadeiro. Depois que vocês fizerem esse teste, aí vai ser a minha vez, Elias disse. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um novilho, vou matar, vou colocar sobre o altar,
e aí vou fazer uma oração para Deus, e Deus vai fazer com que o altar pegue fogo. E se Deus fizer esse altar pegar fogo, então é sinal que o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro. E aí todo o povo que estava ouvindo essa conversa entre Elias e o rei Acabe, o povo gostou da ideia e falou, é isso mesmo, então vamos fazer esse desafio. E aí começou toda aquela muvuca, a multidão se aglomerando. Baal, que era o deus do rei Acabe, tinha ali inúmeros, mais de 600, 700 sacerdotes para ele. Elias estava do outro lado, sozinho. Então tinha uma multidão de sacerdotes de Baal, e tinha do outro lado apenas o profeta Elias, que estava sendo muito corajoso em propor esse desafio. Então os profetas de Baal começaram a se organizar, foram buscar a lenha, colocaram a lenha, prepararam o altar, pegaram o novilho, mataram o novilho, colocaram o novilho sobre o altar, para então eles começarem a fazer oração para Baal, para que Baal fizesse aquele altar pegar fogo. E eles começaram a orar. Depois que tudo estava pronto, eles começaram a orar, pedindo para que Baal fizesse o altar pegar fogo. E eles clamavam, oraram e intercediam e faziam um monte de coisa para que Baal atendesse a oração deles. Mas nada aconteceu. Eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se puderem colocar no Data Show aqui, fazendo favor. Em 1 Reis, capítulo 18 e verso 26, olha o que diz. 1 Reis, capítulo 18 e verso 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio do dia. Ou seja, foi bastante tempo orando para que Baal colocasse fogo no altar. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, não houve milagre, o altar não pegou fogo. Então Elias, tomado de uma autoridade, de uma ousadia tremenda, olha o que Elias diz no verso 27, capítulo 18, verso 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças. Porque é assim que, naquele momento, aquele povo, adorador de Baal, faziam as suas preces a Baal. E eles gritavam mais alto, começaram a se ferir, começaram a sangrar, desesperados, pedindo para que Baal fizesse o altar pegar fogo. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu. No verso 30, olha só essa cena, que ela é bem triste. Olha essa cena no verso 30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Começou a juntar o povo, venham, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Israel, um povo que viveu inúmeros milagres, que Deus realizou inúmeros milagres. Um povo que abandonou o Deus verdadeiro para adorar Baal. E eu acho muito legal a sensibilidade do autor aqui nesse versículo, porque é um detalhe só. Preste atenção. A ênfase aqui é Elias chamando o povo para se aproximar dele, porque agora seria a vez de Elias fazer o sacrifício. O povo, os profetas de Baal, tentou, não deu certo, não pegou fogo, agora era a vez de Elias.
Mas aí o autor faz questão de dizer que no meio daquela muvuca, um monte de gente se aproximando, e Elias ali todo eufórico, e os profetas de Baal todo chateado, aquele converseiro da multidão, o autor faz questão de dizer que Elias reparou lá adiante o altar do Deus verdadeiro em ruínas. Como é triste, irmãos, nós termos tantas experiências com Deus, vivermos tantas coisas com Deus, presenciarmos tantos milagres de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, no nosso ministério, e num determinado momento nós deixamos o altar de Deus em ruínas, o abandonamos, e agora nós ficamos mais empenhados em outras coisas. O nosso coração está mais empenhado em outros projetos, talvez a nossa carreira profissional, talvez em algum relacionamento, talvez em algum objetivo, de modo que Deus vai se tornando algo secundário. A gente já não se importa com Deus. Lá atrás eu vi Deus fazendo tantas coisas maravilhosas, mas hoje o altar de Deus está em ruínas. Então, no verso 33, começa a mostrar que Elias começa a preparar o altar. Ele prepara todo o altar, agora é a vez dele, né? Os profetas de Baal tentou, não conseguiu, agora é a vez do profeta Elias. Ele prepara o altar, coloca a lenha, coloca as pedras, sacrifica o novilho, coloca lá também. E aí tem um detalhe. Elias, ele pede para colocar água na lenha. Ele pede para as pessoas que estão ali ajudando ele, fala assim, por favor, taquem água na lenha. Taquem água. O objetivo de Elias com isso é dificultar. O objetivo de Elias com isso é mostrar que o milagre de Deus não precisa da nossa ajuda. Inclusive, em muitos momentos nós podemos até atrapalhar e ainda assim o milagre se realiza. Coloque água na lenha. Mas profeta, talvez não vai pegar fogo, assim vai ficar difícil, assim não vai dar certo, tal. Não tem problema. Deus não precisa da minha ajuda. Taque água. Encharque toda a lenha. No verso 34, coloca aí o verso 34. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez. O que é isso? Taquem água pela terceira vez. Ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Aí no verso 36, Elias faz uma oração para Deus, sem ficar se matando, se cortando com espada, se ferindo. Quem gosta de se ferir era os adoradores de Baal. Gente que serve a Deus sabe que o que Deus espera de mim e de você é um coração sincero que confia nele. Então Elias faz essa oração no verso 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Tu és Deus em Israel, não é Baal. Infelizmente, o teu altar está abandonado em ruínas, mas que hoje essa história, essa realidade venha a ser mudada. E eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Verso 38,
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa linda, um milagre maravilhoso. Uma oração simples, uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que é de coração. Dando certo isso, o profeta Elias pede para que todos os sacerdotes de Baal sejam presos e sejam mortos. E assim aconteceu. Todos aqueles profetas idólatras foram mortos. Acabe, o rei, ele viu tudo isso com seus próprios olhos, ele estava lá. A mulher não estava, Jezabel não estava, mas Acabe estava lá vendo tudo isso com os próprios olhos. Olha só que interessante. Acabe chegou em casa e falou para a mulher: olha, aconteceu uma coisa, agorinha. O profeta Elias propôs um desafio e ele ganhou esse desafio. E todos os profetas foram presos e mortos, porque esse era o combinado. Jezabel, então, ficou enfurecida. E então, ela disse o seguinte: amanhã, nesse mesmo horário, Elias vai estar morto. Eu vou pedir para que matem Elias. Esse homem merece morrer. O que ele fez é algo imperdoável, sendo que tinha sido algo combinado entre o marido dela e o profeta. O povo estava ali de testemunha. Não foi algo forçado pelo profeta, muito pelo contrário. Foi algo combinado. Mas a mulher, não entendendo isso, não aceitando esse combinado que o marido fez, ela manda então perseguir o profeta Elias e matar o profeta Elias. No capítulo 19, verso 3, diz que Elias teve medo. Elias teve medo e fugiu. E começou a ir para o deserto. E fez uma longa caminhada para o deserto. E nós sabemos que, como é comum, ele foi se cansando, foi se fadigando, foi ficando exausto. Até o momento que ele encontra uma árvore, ele senta, ele deita e ele dorme. O texto diz que Elias teve medo, e porque ele teve medo, ele saiu para o deserto, andou até as suas forças terminarem, sentou debaixo de uma árvore, deitou e dormiu exausto. Exausto, preocupado, ansioso, inquieto, um monte de coisas, uma multidão de sentimentos. Então Elias chega ao momento de pedir a morte. Olha só o que diz o verso 19, verso 4, capítulo 19, verso 4. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé da giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que interessante o que está acontecendo na vida desse homem. Ele acabou de viver um milagre excepcional. Ele acabou de encarar um monte de gente, o rei, ele acabou de encarar um monte de sacerdote, a multidão que estava ali zombando dele, não acreditando que iria dar certo. Ele encarou tudo isso, ele encarou toda essa pressão, mas agora, por causa de uma ameaça de morte da Jezabel, a esposa do rei, ele fica amedrontado e ele foge, e ele chega a pedir para morrer.
E é muito legal quando a gente olha para a Bíblia, porque a gente vai perceber que a Bíblia é um livro bastante realista. Bastante realista. A Bíblia não fantasia as coisas. A Bíblia não vai mostrar para a gente homens que são perfeitos. Muito pelo contrário, Elias era um homem de Deus, homem sábio, homem cheio da presença de Deus. Mas mesmo Elias, sendo cheio da presença de Deus, teve os seus momentos de fraqueza, e agora Elias perdeu a sua fé, perdeu a sua confiança em Deus, e está pedindo para morrer. Em quantos momentos já não aconteceu isso com alguns de nós? Quantas dificuldades já não enfrentamos, que achamos que não seria possível superar essa dificuldade, então pedimos para morrer. Senhor, tire a minha vida, acabe comigo, não quero mais viver, não tenho mais prazer em viver. Senhor, me ajuda. Então Elias dormiu. E tem momentos, irmãos, como eu falei domingo passado, que nós cansamos. E que tudo o que nós precisamos fazer é dormir. É dormir. Não é porque você necessariamente está com sono, mas é porque é a única alternativa que você tem. Você não consegue resolver nada com a sua mão. Você não consegue resolver nada com as suas estratégias. O seu dinheiro não adianta, as suas amizades não adianta, tudo o que você poderia fazer para resolver não adianta, e a única coisa que lhe resta é dormir. Dormir por tristeza, por cansaço, por uma explosão de sentimentos. E Deus entende isso. Deus entende isso. E vai ter momentos na vida de todos nós, que você vai ter como única escolha, única alternativa, dormir. Olha o que diz, capítulo 19, verso 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Olha Deus aí. No momento de maior angústia, no momento de maior tristeza, de maior aflição, Deus envia um anjo, acorda Elias e diz: levante-se, coma. Coma. É tudo o que dá para fazer. É levantar, comer, dormir, e Deus entende isso. E aqui é muito importante nós termos essa sensibilidade, porque tem momentos na nossa vida que não adianta forçar. O que você precisa fazer é repousar, é descansar. Não adianta aqui, por exemplo, Elias se levantar e falar: não, chega disso, eu preciso fazer um propósito de oração de 21 dias. Eu vou fazer um propósito de oração de 21 dias. Deus vai me dar ânimo, Deus vai me dar força, Deus vai me fortalecer, eu vou ser vitorioso. Meu irmão, é a pior coisa que você faz nesses momentos. Chega ocasiões na nossa vida que o que precisamos fazer é parar, descansar, dormir. E enquanto dormimos, Deus vai provendo o pão. Deus vai provendo o descanso, porque Ele conhece você, e Ele sabe que você não tem forças, Ele sabe que você não tem alternativas, Ele sabe que você não tem da onde tirar ânimo de si mesmo, e o que Ele faz? Ele pede para você levantar? De modo nenhum. Ele diz: levante-se um pouco, coma.
verso 6, capítulo 19, verso 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Olha como que Deus sabe lidar com os seus filhos. Olha como que Deus sabe lidar com cada um de nós. Ele não vai pegar você à força da cama e colocar você de pé, de modo nenhum. Ele vai deixar você descansar. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu ânimo, Ele conhece como está a sua alma, como estão os seus sentimentos. E aqui é quase que o cuidado de uma mãe. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. É quase que uma mãe vendo o seu filho desanimado, acorda seu filho e fala: meu filho, come um pouquinho, depois volta a dormir. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que, infelizmente, a nação de Israel tinha se esquecido, mas o profeta Elias lembrou o povo de Israel que ele era o Deus verdadeiro, e agora o próprio profeta Elias também se esqueceu. Mas Deus é bom, irmãos, Deus é bom, Deus cuida de nós, e Ele diz: levante-se, coma um pouquinho. Elias então comeu, bebeu e deitou-se de novo. Mas no verso 7, acontece o seguinte: o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse. Aí aqui já é uma outra dinâmica. O anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Novamente Deus enviou um anjo, alimentou o profeta e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus é aquele Deus que nos conhece, é aquele Deus que nos deixa descansar, é aquele Deus que não nos escraviza, é aquele Deus que conhece a fragilidade de cada um de nós, e Ele então deixa Elias descansar um momento. Descansa, meu filho. Mas daqui a pouco ele vem, e ele diz: Elias, coma mais um pouco, coma, se alimente, porque eu tenho uma coisa para dizer a você, a caminhada ainda é longa. Você tem uma longa caminhada pela frente. A viagem será longa. Meus irmãos, tem muita gente que em alguns momentos fazem como o profeta Elias, pede para que Deus o mate, pede para que Deus termine a sua história, termine a sua vida, mas o que Deus está dizendo: eu quero que você descanse, eu quero que você descanse, eu quero que você fique um pouco mais calmo, eu quero que você recupere as suas forças. Agora que você recuperou as suas forças, eu quero que você vá para o passo 2. E o passo 2 é: levante-se, pois a viagem ainda é longa. Tem muita coisa ainda para você viver, tem muita coisa ainda para você realizar, tem muita coisa boa para você executar com a vida que Deus está te dando. Então não é o fim. Não acabou, não é ponto final, não é o final da história. Levante-se, e nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que você ouvisse essas palavras, e que você pudesse orar a Deus, e dizendo a Deus: Senhor, me fortaleça, para que então eu possa me levantar e continuar a minha viagem. Tem viagem a ser feita, tem pessoas que serão abençoadas só pela sua vida, não será pela minha, será só pela sua. Tem gente que vai ouvir de uma maneira muito atenta a sua voz, não a minha. Tem propósito de Deus para ser realizado por meio da sua vida e não pela minha.
Então levante-se. E eu acho bonito isso, a sensibilidade de Deus com o profeta, entendendo que o profeta precisava sim descansar, e nós, irmãos, precisamos sim descansar, nós precisamos sim, em alguns momentos, descansar, mas o descanso em excesso pode ser uma maldição. Se Elias, porventura, dissesse: Senhor, eu não vou não, eu vou ficar dormindo, seria uma maldição na vida de Elias. Chega momentos, irmãos, que nós precisamos ter um ato de fé, recuperar as nossas forças, nos levantarmos e entender que a caminhada não acabou. Há muita coisa ainda para ser vivida. Então Elias comeu, verso 8, capítulo 19, verso 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Deus fortalece os seus filhos, e fortalece os seus filhos porque há muitas coisas para serem realizadas, há muitas coisas para serem feitas, e Deus precisa de uma igreja, de um povo forte, de um povo que se levanta, de um povo que esteja disposto a executar, a realizar. Deus precisa desse povo. E então Elias chega nesse monte, Horebe, e ele fica lá. E novamente vem a voz do Senhor para Elias. E diz assim: Elias, saia da caverna e suba ao monte, porque Deus vai falar com você. Então Elias sai da caverna, subiu ao monte, e ele fica lá no monte Horebe, esperando Deus falar com ele. Capítulo 19, verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo. Veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas. E nós sabemos muito bem que gostamos de coisas grandes, e sempre achamos que Deus se manifesta em coisas grandiosas. Então, Elias, vendo esse vento fortíssimo, Elias pensou: bom, aí está a presença do Senhor, eu vou ficar atento porque Deus vai se manifestar e Ele vai falar comigo o que tem que falar. Aí o texto diz: mas o Senhor não estava no vento. Então cessou o vento, começou um terremoto, e esse terremoto começou a dar para Elias novamente a sensação de que Deus agora sim iria se manifestar, porque Deus é esse Deus que se manifesta em eventos miraculosos, extraordinários. Um terremoto pode sim ser um grande indício de que Deus está ali e vai falar. Então o profeta Elias ficou atento àquele movimento, mas aí então o autor diz: mas o Senhor não estava no terremoto. Irmãos, às vezes, quando nós estamos em algumas dificuldades, eu já vi muito isso acontecer. Da pessoa fala assim: olha, eu acho que a oração lá que o pastor Pablo faz, acho que essa oração não é poderosa. Mas eu pedi também para uma irmã aqui da igreja orar por mim, mas também não é. Eu preciso ligar para um profeta que revela.
eu preciso ir no culto que vai estar lá o pregador fulano de tal, porque lá Deus vai falar comigo poderosamente. Eu preciso estar ali naquele evento que vai ter com o apóstolo, não sei das quantas, e Deus vai falar comigo poderosamente, porque afinal de contas Deus é esse que se manifesta em eventos grandiosos. Ele pode se manifestar em um grande vento, em um vento fortíssimo, também pode se manifestar em um grande terremoto. E aí então você vê pessoas indo atrás desses eventos grandiosos, querendo ouvir a voz de Deus, querendo ouvir a direção de Deus, e você vai percebendo pessoas fazendo loucuras. Gente que vem de carro, que vem de casa, que faz barganha com algum apóstolo, com algum pastor, com alguma igreja, tudo para tentar ouvir a voz de Deus de um jeito mais particular. Porque afinal de contas, Deus é esse que faz as coisas em eventos grandes, fortes ventos, fortes terremotos. Mas o texto diz: o Senhor não estava lá. Verso 12. Depois do terremoto houve um fogo. E novamente, a expectativa, agora é Deus. Começou a surgir um fogo ali do nada, algo sobrenatural. Elias, olhando aquele fenômeno, ele fica impressionado e diz: agora sim, Deus vai falar comigo. Porque Elias estava deprimido, ele estava triste, ele estava ansioso, ele estava preocupado, e ele queria ouvir de algum jeito a voz de Deus. E nada melhor do que a gente pensar que Deus vai se manifestar em um lugar onde do nada surge um fogo. Irmãos, o texto diz: mas o Senhor não estava lá. Verso 12. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. E ali Deus estava. Às vezes a gente espera coisas grandiosas acontecer, um milagre, algo excepcional, algo que deixe todo mundo em choque. Precisa soprar um vento forte. Deus, fala comigo, o que o Senhor quer da minha vida? Faça alguma coisa miraculosa, algo extraordinário. Que a terra trema, que o fogo comece, que o vento sopre de uma maneira inimaginável. Mas fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E nós ficamos nessa tara de ouvir a voz de Deus em coisas espetaculares. E aí nos infantilizamos, e a igreja vai se infantilizando. A igreja vai se acostumando a ser enganada. Quando, na verdade, Deus se manifesta no murmúrio de uma brisa suave. Eu tenho certeza que se ventasse muito forte aqui, começasse a estralar algumas coisas nessa igreja, você provavelmente iria ficar bastante apreensivo. Se houvesse um terremoto, então, meu irmão, não ia ficar ninguém dentro dessa igreja. Se houvesse fogo, também, todos iriam gritar, ficar preocupados e sair daqui o mais rápido possível. Porque essas coisas chamam a nossa atenção, essas coisas nos preocupam, e quando essas coisas acontecem, todos olham
Mas Deus, Ele faz aquilo que é contraintuitivo. Ele se manifesta para Elias no murmúrio de uma brisa suave. Às vezes você está ali fora, acaba o culto, estamos ali fora conversando, trocando ideia, dando risada, combinando de assistir o jogo da Copa amanhã. E está um vento tão suave que ninguém dá a mínima. Sabe aquele ventinho suave, aquela brisa suave? Ninguém dá a mínima. A roupa quase não chacoalha. O cabelo quase não se movimenta. De tão suave que é a brisa. E é justamente esses movimentos suaves que Deus usa para fazer um milagre na sua vida. É na sutileza, é numa conversa amiga, é numa oração despretensiosa, é num abraço, é num perdão que você dá, ou é num perdão que você libera. E as coisas vão se construindo, as coisas vão se realizando. Eu me lembro que quando estava no seminário, ainda, acho que no segundo semestre do curso, uma terça-feira, estava um frio danado de manhã, e nós estávamos estudando para uma prova, e eu comecei a questionar, falei, Senhor, porque na minha cabeça eu ia para o seminário, antes de conhecer o seminário, que a gente ia ficar orando dentro da igreja o dia todo, ia ser aquele mover, aquela coisa, profecia para todo lado e tal, aquele movimento acontecendo, aquela atmosfera espiritual gigantesca e tal, e eu falei, Senhor, eu cheguei aqui no seminário, não tem nada disso, eu tenho que estudar agora para uma prova, se eu não tirar nota, eu vou ser reprovado no negócio, que coisa miraculosa tem aqui? Nada. E ali, irmãos, com o tempo, eu fui percebendo que era a brisa suave de Deus soprando sobre a minha vida. Era justamente por eu viver aquela terça-feira, aquela quarta-feira, semana após semana, anos após anos, e um dia então eu poderia ser o pastor de uma igreja. É a brisa suave. Às vezes nós queremos que as coisas acontecem de repente, do nada. De repente você é. E não é assim que as coisas funcionam. De repente tudo se ajeita, não é assim que as coisas funcionam. Às vezes leva tempo. Às vezes é devagar. Às vezes não é na velocidade que você gostaria. Mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. Isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso não quer dizer que você não vai superar essa fase. É a brisa suave de Deus, é um murmúrio de uma brisa suave. E ali Deus vai falando. Quantas vezes eu já tive conversa com alguns casais que vão para algum evento de casal esperando que aquele evento resolva o problema do casamento deles. E não é assim que as coisas funcionam. Deus vai agindo devagar. Às vezes, é o marido deixando de ser um pouco menos truculento, dia após dia. É a mulher deixando de ser um pouco menos rixosa, dia após dia. É o filho dando dia após dia menos trabalho para os pais, obedecendo, sendo mais submisso. E com o tempo você vai construindo uma realidade de família que alguns vão dizer, nossa, isso é quase um milagre, e você vai dizer, pois é a brisa suave de Deus soprando sobre a minha família, ano após ano. Ano após ano. Nós erramos muito, nós falhamos muito, nós nos machucamos muito, nós nos ferimos muito, mas em tudo isso Deus foi dando o perdão, foi nos ajudando a sermos misericordiosos, a sermos amorosos, a sermos graciosos, e hoje nós estamos testemunhando o milagre de Deus. Então a gente espera, sim, grandes feitos, e é mais confortável para nós,
porque não vai exigir muito de nós. Mas Deus, nesse processo lento, Ele disse lá atrás, olha, levante-se que a sua viagem ainda é longa. E aí, se nós continuarmos o texto, você vai ver que Deus vai dando várias missões para o profeta Elias realizar dali em diante. E é assim para nós. Deus poderia simplesmente dizer, Elias, volte, e Jezabel já estará morta. Simples assim, acabou o problema. Deus faz isso, irmãos? Não, Ele não faz isso. Então, nessa noite, que você possa ser um homem perseverante, que você possa ser uma mulher perseverante. As tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, os desafios virão, mas que você não abandone a Cristo, que você continue confiando, sabendo que Ele vai fazer, ou talvez Ele já está inclusive fazendo, Ele já está realizando, só você não viu, Ele já está realizando. Então, descanse no Senhor. Se você tem sonho de ter algum ministério, de ser mais útil para a obra do Senhor, meu irmão, vá aos poucos, se esforce, trabalhe, se dedique, e pode ter certeza que a brisa suave do Espírito Santo vai se derramando sobre a sua vida. Se você está almejando uma melhora no mundo profissional, é do mesmo modo. Não espere milagres assim, que se resolvam da noite para o dia. Aprenda a confiar em Deus, mesmo quando você não consegue notar o agir dele na sua vida. Confia nele. Ah, mas parece que Deus não está fazendo nada. Confia. Mas parece que está tudo do mesmo jeito. Confia. Mas parece que está tudo parado. Confia. Confia. Deus não abandona os seus. Ele não abandona. Continue confiando. Continue clamando. Continue colocando toda a sua esperança no Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar para esse Deus maravilhoso? Coloque-se de pé e vamos fazer uma oração.